Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder, porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim e a aula de hoje é sobre gráficos de movimento uniformemente variado. Nós já vimos os gráficos do movimento uniforme, né, que é aquele que tem a velocidade constante. Já esse movimento, que é o movimento uniformemente variado, a velocidade ela sofre variação. O próprio nome já diz, nós já estudamos, nós já calculamos, nós já vimos nas aulas anteriores. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como que pode aparecer dois tipos de gráfico. O gráfico de velocidade em função do tempo e o gráfico de posição em função do tempo. Esses dois gráficos, eles são muito comuns aí de aparecerem nas provas. Nós vamos estar detalhando aqui todas as características desses gráficos desse movimento. O primeiro que eu quero analisar é o gráfico de velocidade em função do tempo. Então vamos olhar aqui, ó, para essa imagem que eu separei para vocês. E aqui eu tenho dois gráficos, o gráfico A e o gráfico B, tá? Tem o eixo X aqui, ó, que é representado, o eixo X, ó, que é representado o tempo, tá? Dos dois gráficos, e o eixo Y, que é a velocidade. Por isso que a gente diz que é um gráfico de velocidade em função do tempo, tá bom? O tempo vai passando e a velocidade vai se comportando de alguma forma. Ok, vamos às características principais desse gráfico. O gráfico de velocidade, todo gráfico, na verdade, todo gráfico, ele é a representação de pontos. E muitas das vezes, ele é a representação de uma equação. Então, eu tenho uma equação a qual tem pontos fixos, né, constantes, e tem pontos que vão sofrer variação, os pontos variáveis. Esses pontos variáveis, eu vou jogando valores e ele vai me dando pontos no gráfico. A equação que representa a velocidade em função do tempo, e a equação sempre vai ter que ter o quê? O eixo X e o eixo Y. A equação que representa a velocidade em função do tempo do movimento uniformemente variado é essa equação aqui, ó, que nós já conhecemos. V é igual a VO atrás AT, né? Aceleração vezes o tempo. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. É a famosa V vovó atrás do toco. Beleza? Essa equação representa a velocidade. Se essa equação representa a função da velocidade em função do tempo, eu posso representá-la graficamente. E essa representação gráfica vai me gerar pontos. Exemplo, se eu botar t aqui igual a 0, vai me dar um ponto. Se eu botar t igual a 1, vai me dar outro ponto. E assim sucessivamente. Eu vou botando valores e esses valores vão me dando pontos no gráfico. Existem duas formas gráficas. Antes de falar disso, vamos lá. A equação, ela é essa aqui, ó, V igual a VO mais AT. Ela é uma equação chamada função do primeiro grau. Por que ela é função do primeiro grau? Vocês lembram? A função do primeiro grau, ela não tem nenhum número, né? Nenhuma variável elevada a 2, elevada a 3, elevada a 4. Ela tem variáveis elevadas a 1. Então, o t aqui, ó, que é a nossa variável importante, ela é t elevado a 1. Ela não tem nenhum elevado. E por isso ela é chamada de função de primeiro grau. Se tivesse elevado a 2, elevado a 3, seria diferente. Nesse caso aqui, ela é elevada a 1. Beleza. Então, não tem nada elevado aqui, né? Não tem t elevado ao quadrado, nada. Então, se não tem nada elevado, essa equação vai representar uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, quando eu represento ela graficamente, a representação gráfica, ela é uma reta. Então, nós vamos ter uma reta. Olha lá, são retas, ó, reta aqui, reta aqui, reta aqui, são sempre retas. Então, já podemos dizer o quê? Que no gráfico de MUV, nós vamos ter sempre uma reta. No gráfico de velocidade em função do tempo, né? Nós vamos ter sempre uma reta. E essa reta ela pode se comportar de duas formas. Ela pode ser crescente, que é essa aqui, ó, crescendo. Crescente está crescendo. E ela pode ser decrescente, ou seja, decrescendo. E qual das duas situações vai ser crescente ou vai ser decrescente? Eu vou explicar para vocês agora. Se ela for uma função crescente, ó, que ela
a situação A, isso quer dizer que o A ele é sempre positivo. Por que o A é positivo? Vamos analisar isso fisicamente, não matematicamente. Toda vez que eu tenho um objeto, um móvel, que ele está ganhando velocidade, vamos dar um exemplo? 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora, 40 km por hora, ele está acelerando. E se ele está acelerando, a aceleração dele é sempre positiva. E olha o gráfico como fica, ó. O tempo vai passando e a velocidade dele vai aumentando. O tempo vai passando e a velocidade aumentando, tá vendo? Nas três situações aqui, A1, A2 e A3. São três retas porque são três acelerações diferentes. A1 é diferente de A2, que é diferente de A3. Por isso que no gráfico vai ficar de forma diferente. Então nós temos aí três retas. E cada uma dessas retas vai representar, né, um objeto. E esses objetos, olha só, a aceleração dele é positiva porque a velocidade dele vai sempre crescendo. Então sempre que eu tiver um gráfico com aceleração, com a velocidade crescente, isso me representa que a aceleração é positiva e isso é um gráfico de um objeto acelerado, né? Ótimo. Já na situação B, o gráfico está sempre decrescente. Ele estar decrescente significa que ele está com a velocidade reduzindo. Vamos dar um exemplo? Se ele tivesse com 50 km, 40, 30, 10, 20, diminuindo a velocidade. Olha só, a velocidade é esse eixo Y. Ó. A cada instante ela vai sempre diminuindo. Se ela vai diminuindo, eu tenho necessariamente aceleração negativa. Lembra da fórmula? Ó, V é igual a VO mais AT. Quando aqui é positivo, o meu objeto está ganhando velocidade. Ó, a velocidade inicial mais um incremento. A velocidade inicial mais um incremento. E cada vez esse incremento vai aumentando. Quando a velocidade aceleração é negativa, eu estou cada tempo que eu vou passando, eu vou diminuindo uma certa quantidade da velocidade inicial. Então, a velocidade vai sempre diminuindo. E é isso que ele está sendo representado graficamente. Então, no gráfico 2 é uma função decrescente e a aceleração é sempre negativa. Galera, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, que é analisar no gráfico velocidade por tempo se ele é crescente ou se ele é decrescente de acordo com cada aceleração. De acordo com o sinal da aceleração, ou seja, de acordo com o incremento que eu estou dando da minha velocidade inicial. Se ele está aumentando a velocidade ou se ele está diminuindo a velocidade. Beleza, agora vamos então ao segundo ponto desta aula. Ainda sobre análise de velocidade em função do tempo, de gráfico de velocidade em função do tempo. Se nós olharmos aqui para esses dois gráficos, eu vou até tentar ampliar aqui um pouquinho, para ficar mais... Isso. Vai ficar mais interessante para a gente. Pera aí. Ótimo, agora ficou bom. Então temos os dois gráficos aí, igual eu falei lá no ponto anterior, no ponto anterior, é um gráfico crescente e um gráfico decrescente, né? Esse primeiro gráfico aqui é crescente, aceleração positiva, e esse segundo gráfico aqui é decrescente. Observe que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma relação entre a posição, o deslocamento, e o gráfico de velocidade em função do tempo. Quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, nas duas situações aqui, eu consigo calcular aproximadamente o deslocamento. O que é o deslocamento mesmo? Vamos pensar, ó, tem um objeto, um carro aqui, ele saiu de um ponto e foi até o outro ponto. Isso daqui, essa distância aqui, ó, é o deslocamento. Tem até a figura aqui, ó, ele saiu daqui e foi para cá, beleza? Ó, isso aqui é T1, isso aqui é T2, né? T igual a 1 não, T1, um tempo 1 e um tempo 2. Então, passou o tempo, ele se deslocou, ele andou, esse aqui seria o ΔS, tá? Então, quando eu saio de um lugar para o outro, eu vou estar aumentando a velocidade, nesse caso aqui eu vou estar diminuindo a velocidade. Eu consigo fazer uma análise dentro do gráfico da posição. Olha que legal, eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo e eu consigo saber qual que é a posição. Como que eu sei qual que é a posição? Calculando a área do gráfico. A área, qual área? Essa aqui, ó, que eu pintei aqui, ó. Então, eu vou calcular a área. Quando eu consigo calcular a área do gráfico,
eu consigo identificar exatamente qual que é a posição. Olha a fórmula que ele coloca ali, ó. Posição, ó, deslocamento, né? Posição, ΔS. Posição não, tá? Deslocamento. Deslocamento é igual à área do gráfico. Como que eu calculo a área dessa figura? É a base maior, ó, base maior, que é essa aqui, Bzão, mais Bzinho, vezes a altura, que é esse lado aqui, altura, dividido por 2. Aqui mesma coisa, ó, base maior mais base menor, vezes a altura, que é esse lado aqui, dividido por 2. Ah, e se fosse diferente? Não, galera, vai ser sempre assim, porque vai ser sempre uma reta ou crescente ou decrescente. Então, a área vai ser sempre essa, tá? Vai ser sempre a área dessa figura. Então, você pode lembrar isso aqui, né? Aprender, decorar isso aqui, que sempre que tiver esse tipo de questão, eu vou colocar uns questões desse modelo para vocês resolverem. Sempre que tiver questões a qual ele deu velocidade e tempo e pediu para calcular o deslocamento, é um gráfico de velocidade por tempo, pediu para calcular o deslocamento, você vai jogar logo a fórmula, né, da área aqui descrita, né, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá bom? Esse aí é o segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês sobre o gráfico de velocidade sobre o tempo. Vamos agora ao terceiro ponto. Bom, galera, agora vamos ao terceiro ponto. Resolvi dividir em 2 vídeos aí para não ficar tão grande, 2 aulas, né? Então vamos ao terceiro ponto da análise de gráfico. Dentro do gráfico, agora eu vou mostrar para vocês, ainda estamos analisando o gráfico de velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Nós vimos lá que esse gráfico aqui é chamado crescente, esse gráfico aqui é chamado decrescente, né? Agora vamos analisar ponto a ponto. Observe aqui, vamos botar um número, menos 10. A velocidade inicial dele, nesse primeiro gráfico, vamos imaginar que seja menos 10. Passado um instante, a velocidade dele passou para menos 5. Passado mais um instante, a velocidade dele chegou a 0. Isso mostra pra gente que ele estava com menos 10 km por hora, menos 9, menos 8, menos 7, menos 5, menos 4, até chegar a 0. Então ele está o quê? Ele está desacelerando. Ele está um movimento, ó, retrógrado e retardado. Retardado é que ele está desacelerando. Retrógrado significa que ele está, por causa desse sinal negativo, toda vez que na velocidade tiver um sinal negativo na frente, representa pra gente que ele está no sentido negativo da reta. Então vamos imaginar essa reta aqui, ó, aqui para cá é sentido negativo, para cá sentido positivo. Olha o desenho. Ele estava nessa posição. Passado um instante, ele foi andando, para qual sentido? Para o lado de lá, para o sentido negativo. Por isso a velocidade ela é negativa. Sinal e velocidade representam o sentido do deslocamento. Se ele é negativo, ele está indo para esse sentido. Se ele é positivo, ele está indo para o sentido do lado direito, né? Negativo do lado esquerdo. E ainda, a aceleração negativa significa que ele está parando. A aceleração positiva significa que ele está aumentando a velocidade. Então são coisas diferentes. Sinais para velocidade representam sentido de deslocamento. Sinais para aceleração representam se ele está ganhando velocidade ou perdendo velocidade, diminuindo a velocidade, beleza? Então chegamos até o ponto 2. No ponto 2, olha o que acontece com o objeto. Ele para, ele vai para a velocidade 0. Então, o que está acontecendo? O objeto está indo desse sentido aqui, diminuindo a velocidade, ó, a gente viu, ó, 10, 9, 8, 7, 6, até chegar no 0. Quando chega na velocidade igual a 0, ou seja, ele parou, então ele está diminuindo a velocidade até parar. Quando ele para, o que acontece? Ele muda o sinal. Se ele muda o sinal, significa que ele deu meia volta e foi para o outro sentido. Agora ele está nesse sentido aqui, ó, positivo. Por quê? Porque a velocidade agora ela é sempre positivo. Então ele está diminuindo a velocidade, chega no ponto 2 ele para e depois ele aumenta a velocidade. Então ele desacelera e depois ele acelera. Ah, professor, mas e se fosse ao contrário? Se ele fizesse o seguinte, se ele desacelerasse, igual está aqui, ó, desacelerasse, vamos supor que ele desacelerou, então ele repetiu a situação 1, e quando chegou aqui, ele não virou, deu meia volta e voltou para o sentido contrário. Ele começou a acelerar. Como ficaria a curva? A curva ficaria assim, ó, né? Aumentando a velocidade, mas no mesmo sentido. Beleza? Entendido? Ótimo.
Vamos agora para a situação B, o gráfico B. O gráfico B é bem parecido, mas a diferença está justamente no sentido. Olha só, ele partiu com uma velocidade zero, positiva. E até ele chegar a V0, né? Velocidade inicial positiva. Até ele chegar a uma velocidade igual a zero. Tá aqui, ó. Então ele tinha, vamos supor que era 10, ele foi para 9, 8, 7, 6, ele foi diminuindo a velocidade, olha lá, ó. Essa situaçãozinha aqui, ó. Ele estava indo, ele está indo sempre no sentido positivo. Chegou o momento, no ponto 2, ele chegou a zero, e depois ele deu meia volta e foi agora para o sentido negativo, tá vendo? Deu a volta e foi para o sentido negativo. E nesse caso aqui está acontecendo o que com a velocidade? Ela está aumentando, né? Nesse primeiro ponto aqui ela está diminuindo, e nesse segundo ponto aqui ela está aumentando. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Perfeito? Então temos duas situações interessantíssimas, a qual eu mostro que a velocidade, o sinal da velocidade, graficamente, ela não representa que ele está aumentando ou diminuindo a velocidade, mas sim o sentido do deslocamento. Já o sinal da aceleração, na equação, ela representa, são coisas diferentes, hein? Isso aí vocês têm que estar bem firmados. O sinal da aceleração, ela já representa diferente, ela vai representar se o objeto está ganhando velocidade ou ele está perdendo velocidade. Beleza, galera? Esse aí é o terceiro ponto. Vamos agora, então, para o quarto ponto, também, que é muito interessante. Vou mudar aqui a tela para vocês, para ficar legal. No quarto ponto, ainda sobre gráficos, agora eu vou analisar um gráfico um pouco diferente, que é o gráfico de aceleração em função do tempo. O gráfico de aceleração, nós vimos que o movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. É igual, se eu calcular a aceleração deu 5 metros por segundo ao quadrado, vai ser sempre 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, existem situações que a aceleração não é constante? Existem, mas para nós não. Para o nosso edital não. Para a física de ensino médio não. Então sempre a aceleração vai ser constante. Se ela é constante, vamos analisar graficamente? Se ela é constante, o gráfico é sempre uma reta, ó. O tempo passa, o tempo vai passando e a aceleração continua intacta, sempre a mesma. Pode ser positiva ou pode ser negativa. Mais uma vez eu falo, se a aceleração for positiva, né, positivo, significa que o meu objeto está ganhando velocidade. Se a aceleração for negativa, se n ficou parecendo m, né? Negativa, o meu objeto está perdendo velocidade, beleza? Fechou. Então, a aceleração ela vai ser sempre constante, vai ser uma reta. Se eu calcular, eu posso calcular a área, ó, essa área aqui, que eu vou chamar de área 1, ou essa área aqui, que eu vou chamar de área 2. A área 1 ou a área 2, ela representa a variação da velocidade. Então, calculando a área, eu tenho a variação de velocidade. O ΔV é aproximadamente a área do gráfico. Como é uma reta, vai ser sempre um quadrado. Como que eu calculo a área do quadrado? Base vezes altura, tá bom? É igual a área. Ótimo. Fechou aí, quarto ponto e o gráfico sobre a aceleração. O gráfico de aceleração em tempo é bem facinho, bem tranquilo, porque é uma reta, né? Então a gente não vai ter dificuldade quanto a isso. Galera, vamos agora falar aí a terceira aula já sobre a análise de gráficos de movimento uniformemente variado. E agora, nessa terceira aula, eu vou estar falando sobre os gráficos de posição em função do tempo, certo? Resolvi dividir em várias aulas justamente para facilitar a nossa aprendizagem. Então, a terceira aula vai falar justamente sobre gráficos de posição em função do tempo. De qual movimento? O movimento uniformemente variado, que é o movimento que nós estamos estudando. O gráfico de posição em função do tempo, ele vai nos dar o quê? Qual equação? Sempre a gente vai pensar assim, qual equação que representa a posição em função do tempo no movimento uniformemente variado? Essa equação aqui, ó. Tá? É a equação S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Essa equação, por ter o tempo ao quadrado, que é o gráfico de posição em função do tempo, então a gente vai olhar para o tempo ao quadrado, ele representa uma equação
de segundo grau. Uma equação de segundo grau, quando a gente representa essa equação graficamente, ela é uma parábola, que é nesse formato aqui que vocês estão observando nas imagens. Então, nessas duas imagens eu tenho uma parábola com concavidade para cima, que é essa aqui, ó. A concavidade dela é para cima, né? Como se fosse aqui uma bacia, uma piscina, e com concavidade para baixo. Concavidade é justamente o jeito que está o gráfico, se ele está assim ou se ele está assim. A concavidade é esse formato aqui, né? Então, se o gráfico ele tem a concavidade para baixo, representa uma aceleração maior que zero. Aliás, desculpa, para cima, concavidade para cima, representa uma aceleração maior que zero, ou seja, uma aceleração positiva. O meu gráfico está mostrando que quando eu tenho a concavidade para baixo, eu tenho uma aceleração positiva. Aceleração positiva significa que o objeto está ganhando velocidade. E concavidade para baixo, a aceleração ela é negativa. Então, o primeiro ponto é analisar a concavidade do gráfico. Se ele está para baixo, ele vai ser com aceleração negativa, ou seja, ele está diminuindo a velocidade. Se ele está para cima, ele está com a concavidade para cima, aceleração positiva, e ele está ganhando velocidade. Vou botar agora então essa imagem aí para vocês, para a gente estar analisando os gráficos com concavidade para cima. Isso significa dizer que a aceleração dele é positiva. Vamos esquecer um pouco aí o texto e vamos ficar atento somente ao gráfico, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente conseguir vislumbrar direitinho, tá? Então, vou botar aqui para vocês a imagem direitinho. Beleza, aumentei aí o gráfico para a gente analisar, vamos analisar. O gráfico é o que? É posição, ó, posição por tempo. Gráfico de posição por tempo. Ele está numa posição inicial aqui. Passado um instante, aqui no caso T1, ele foi para uma posição que a gente chama de zero. Passado mais um instante, T2, ele foi para uma posição, por exemplo, menos 10. Então, se a gente analisar aqui, se a gente fizer aqui o desenho, vamos desenhar o carrinho que a gente pode pensar, o carrinho está aqui, está andando. Se tivesse uma placa aqui, teria a placa aqui nesse início, né? Teria a placa S0. Poderia ser 10, vamos pensar que isso aqui é 10. Poderia ser 10, 0 é igual a 10. Ele vai andando. Por que eu desenho o carrinho nesse lado? Porque ele vai andando, ó, 10, 9, 8, 7. Então aqui seria uma placa de 9, aqui seria uma placa de 8, aqui seria uma placa de 7, até chegar nesse ponto aqui, que é a placa 0. Depois chega nesse ponto aqui, que a placa dele é menos 10. Então ele está andando, ó, andando nesse sentido, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. É o que está acontecendo aqui, ó. Ele está, ó, até ele chegar na 0, mas ele continua no mesmo sentido, né? Ele continua indo para lá, tá? No t igual a 2, que é um ponto importante, olha o que acontece. Ele inverte o sentido do movimento. Então, quando chega aqui no t igual a 2, que a gente considerou que seja menos 10, o que acontece agora? Ele começa a crescer no eixo Y. Se ele começa a crescer no eixo Y, ele começa a aumentar aqui, ó, menos 10, menos 8, menos 7, menos 6. Então, ele está crescendo aqui no eixo Y. Representa agora para a gente que agora o carrinho, quando chegar no menos 10, ele vai inverter o sentido, né, aqui. E agora ele vai se deslocar para o lado de lá. Ele vai menos 10, menos 9, menos 8, ó, menos 10, ó, menos 9, menos 8, tá vendo aqui, ó, menos 10, menos 9, menos 8. Então ele vai subindo aqui graficamente na posição. Por quê? Porque ele inverteu o sentido e foi para lá. A gente tem sempre que olhar o gráfico. Nesse gráfico aqui, desse lado aqui, ele está indo nesse sentido, e desse lado aqui ele está indo nesse sentido. Como que eu sei? Através da análise do eixo Y, tá? Do eixo Y. Beleza? Vamos analisar agora um gráfico de concavidade para baixo. Aqui, ó. Já deixei separadinho para vocês. O gráfico de concavidade para baixo é a mesma ideia, só que é ao contrário. Primeiro ele está indo, ó, menos 10,
menos 9, menos 8 até 0. Depois ele vai 1, 2, 3, 4. Vamos pensar no gráfico. Se a gente considerar aqui a placa 0, a placa aqui menos 10 e a placa aqui 10, então ele estava no menos 10, ó, menos 10, foi indo para lá, né? Até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto 10, até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto 10, até ele chegar aqui, ele foi andando. Quando chegou aqui, o que aconteceu? Ele inverteu o sentido e começou a se deslocar para lá. Então ele andou para lá, tá aqui, ó, reta subindo aqui, ó. Chegou nesse ponto, ele deu meia volta e começou a andar para lá. Beleza? É isso que vai representar esse gráfico de posição em função do tempo. Eu tenho Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Maneiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!